Estamos de volta diretamente dos estúdios Alphacom com mais um bloco sobre Sistema Nacional de Trânsito. Eu sei que você está ficando maluco, mas pega, divide essa porra, leia um pouquinho por dia que vai dar certo. Beleza? Agora a gente vai trabalhar o quê? O órgão executivo de trânsito. Trabalhamos já o órgão executivo rodoviário. E para fazer um contraponto aqui, o órgão executivo rodoviário, ele tem competência comum na União, nos estados, Distrito Federal e nos municípios. Agora, o órgão executivo de trânsito, ele tem um artigo específico para cada um. Entendeu? Então aqui a gente vai ser desafiado mais uma vez. Olha só, nós vamos trabalhar agora o artigo 22. Beleza? O artigo 22 fala do órgão que é executivo de trânsito. Aquele que a gente conhece como, vulgarmente, né, porque não necessariamente tem que ser esse nome, como DETRAN. Beleza? Beleza. Mas, professor, existem outros órgãos executivos? Existem, né? A gente viu que lá no artigo 19, nós temos a SENATRAN, que é o único órgão executivo que tem nome próprio. Ela é o órgão executivo máximo de trânsito da União. Ah, entendi. Agora a gente vai trabalhar, a gente trabalhou também, vai trabalhar, né, também o artigo 24, que é o órgão executivo de trânsito do município. E aí, para você entender o que eu estou te falando, olha só, quando eu falo de órgão executivo rodoviário, ele tem as mesmas características em todas as esferas, União, Estados Federais e municípios. Aqui eu tenho características diferentes, porque na União eu tenho nome próprio, SENATRAN, Secretaria Nacional de Trânsito, órgão máximo normativo órgão máximo executivo de trânsito da União. Beleza. No artigo 22 eu tenho o órgão executivo de trânsito do Estado, que são os DETRANS. E no artigo 24 eu tenho o órgão executivo de trânsito do município. Então aqui já entra uma certa diferenciação. Beleza? Aqui também temos que saber que órgão executivo de trânsito do artigo 22, ele está onde? No Estado. No Estado e também no DF. Beleza? Professor, mas eu fiz carteira nacional de habilitação na minha cidade e tinha um DETRAN lá. Aquilo é uma mera prática administrativa de divisão de tarefa. O DETRAN da capital não consegue, o que ela faz? Espalha pela cidade. Espalha pela cidade. Divide as suas tarefas. Mas aquilo é um DETRAN? É um DETRAN, mas não é outro nome. Beleza? Tranquilo isso aí? Beleza? No Estado e no Distrito Federal. Não é DETRAN do município. Não é DETRAN do município, é DETRAN do Estado que está localizado na sua cidade. Não vem me falar que tem um DETRAN. Existe um DETRAN municipal? Não existe DETRAN municipal. É um órgão do Estado que está na localidade. Beleza? Não caia nessa pegadinha. Pronto. DETRAN, Estado e Distrito Federal. A gente vai ver algumas competências. Quando a gente fala de órgão executivo de trânsito, nós estamos falando meramente de competências, primordialmente de competências que vão ser o quê? Delegadas pelo órgão máximo executivo de trânsito da União. Então presta atenção, quando a gente falou lá na SENATRAN, no artigo 19 do órgão máximo executivo, nós falamos que competia aquele órgão expedir o quê? CNH, PPD, PID, tudo através de delegação. Aqui, ó, quem vai executar, quem vai expedir aqui? Aqui vai ser o DETRAN. Ele vai ter competência de quê? Competências. Primeira competência, que é expedir, né? Expedir o quê? CNH, PPD, LADV, PID. Vai expedir o que também? CRV e CRLV.
V. Nossa senhora, de novo com esse monte de sigla. Presta atenção comigo, olha só. Carteira Nacional de Habilitação, permissão para dirigir, licença de aprendizagem de direção veicular, permissão internacional de trânsito, certificado de registro veicular, certificado de registro de licenciamento veicular. Todas essas documentações são competências de quem? De expedir do órgão executivo de trânsito do Estado, que a gente vai nomear como DETRAN. Através do quê? De delegação. Delegação. Delegação de quem? Do órgão máximo executivo da União. Tranquilo. Eu poderia sair daqui e ir embora feliz com você, porque você sabendo isso aqui, que é uma coisa um pouco mais elaborada, eu já fico tranquilo, porque o restante é leitura da lei. Mas eu preciso trabalhar com você mais alguns pontinhos para você ficar um pouco mais foda, beleza? Presta atenção. O próximo. Lembrando sempre que, professor, eu fiz vistoria no meu veículo. Vai fazer vistoria no DETRAN do seu estado. Mas a competência primária é de quem? Da Senatran. Lá em Simão. A nossa próxima competência também está ligada aqui ao estabelecimento de quê? De diretrizes. Lembra lá que a gente falou que o órgão executivo rodoviário tem a competência de estabelecer as diretrizes juntamente lá com a Polícia Militar? As diretrizes do policiamento ostensivo de trânsito? Aqui também, né? Ela tem a competência aqui de estabelecer o quê? As diretrizes. Diretrizes do quê? Do policiamento ostensivo de trânsito. Beleza? Quem faz o policiamento ostensivo de trânsito? Aí eu ouvi você falando, a Polícia Militar. Eu ouvi você falando. Se você falou, você acertou, filho. Olha só, a Polícia Militar. Isso está lá no anexo 1 do CTB. Se você não leu, está perdendo tempo, vai perder questão de prova. Então, compete ao órgão executivo de trânsito do Estado estabelecer, juntamente com a Polícia Militar, as diretrizes do policiamento ostensivo de trânsito. Beleza? Uma das características aqui do órgão executivo do Estado, o DETRAN, né? Ele vai fiscalizar e aplicar o quê? A penalidade, as penalidades, e ele tem algumas competências que são privativas do órgão executivo. Olha só, nós temos dentro das competências do órgão executivo estadual algumas competências privativas. O que é uma competência privativa? Competência privativa quer dizer que é só dela, né? Competência privativa, olha só. Nós temos essas competências privativas, que são só dela, e os municípios também têm competências privativas que são só deles. Ou seja, o município vai poder fazer a competência do Estado? Não vai. O Estado vai poder fazer a competência do município? Não vai, porque são privativas. Isso como regra. Então a gente vai ver quais são as regras aqui das competências privativas desses órgãos. Primeira competência privativa está lá no artigo 165D, que é o exame o quê? Toxicológico. Se você não fez o exame toxicológico ou ele está vencido há mais de 30 dias, de quem é a competência para autuar você? A competência é do órgão executivo de trânsito do Estado. Segunda competência, ela está lá no artigo 233. Ele fala que você deixar o quê? De registrar o veículo por mais de 30 dias. Beleza? Próximo, artigo 240. E aqui tem um rol dos 240, né? 241, 242 e também o 243. Aqui são as competências privativas, lembrando, tá? Competências privativas. O 240, ele fala que não dar baixa, né? Não dar baixa no veículo.
O 241, ele fala de não atualizar o cadastro. Não atualizar o cadastro. Beleza. O 242, ele fala de falso domicílio. Fazer, indicar falso domicílio. Domicílio. O próximo é a seguradora, né? 243 fala da seguradora. A seguradora que não informar o quê? A perda total do veículo. Beleza? O próximo, que é o artigo 330. No 330 ele fala que é a falta de lançamento em livro. Você tem um livro nas mecânicas, nas empresas que desmontam veículos e também nas empresas que fazem teste de veículos que não usam a placa de teste. Você tem um livro para indicar isso, tá tudo lá no artigo 330. E você não faz uso desse livro, não indicou nos livros, você também tem uma competência aqui específica do órgão executivo de trânsito do Estado. Então coloca assim, ó, não indicar em livro. Aí é desmontagem de veículos, reforma de veículos, uso da placa de experiência, nesses casos. A leitura aqui, obrigatória, você tem que saber. Mas aqui a gente já tem esse rolzinho para você lembrando, olha só, 165, que é o toxicológico vencido há mais de 30 dias, não registrar veículos há mais de 30 dias, o 240, não dar baixa no veículo, quando o veículo deu perca total, o proprietário nesse caso. O 241, não atualizar o cadastro para você receber ali as autuações, as notificações. Fazer falso domicílio, tá? Para você tentar burlar ali o sistema de cobrança. 243, a seguradora que não informa lá a perda total do veículo. E também lá o 330, não indicar livro próprio lá às empresas que fazem reforma, que fazem a desmontagem ou que usam placa de experiência. Não informou em livro, essa é uma competência aqui dos órgãos executivos de trânsito. O DETRAN, beleza? Agora, algumas competências muito específicas aqui do DETRAN. O DETRAN ele terá uma competência de quê? De criar e manter escolas públicas de trânsito. E isso é uma competência que vai ser dividida com os municípios, então presta atenção, porque se pedir se é só do Estado, não. O Estado e o município terão a obrigação de fazer o quê? Escolas públicas de trânsito. Para quê? Para que você tenha aulas teóricas e práticas, para quem? Para crianças, adolescentes, jovens e adultos. Beleza? Então essa é uma competência do DETRAN. Então vem comigo aqui, vamos colocar essa competênciazinha também aqui na tela, porque daí eu me sinto mais à vontade de liberar você para estudar mais outro tema. Mas, olha só, essas competências aqui são específicas, não são as comuns. Aquelas comuns a gente já sabe, vai fazer um quadrinho das comuns. Agora a gente está nas específicas, aquilo que é só do órgão ou que ele compartilha de forma bem reservada. Aqui a gente vai falar sobre a competência das escolas de trânsito. Essas escolas de trânsito, elas têm finalidades. E elas também têm público-alvo, né? A finalidade é o quê? Dar aulas práticas e teóricas. Práticas e teóricas. Sobre o quê? Nossa Senhora, né? Ia ser sobre gastronomia, não ia dar certo, né, amigo? E também vai ser, qual é o público-alvo dessas escolas? Essas escolas têm um público-alvo que são as crianças, adolescentes, jovens e adultos. Beleza? Vai manter escolas públicas de trânsito. Escolas públicas de trânsito. Nossa última competência, que agora a gente vai ter que falar com calma, toma água, respira, para você ficar tranquilo, porque isso aqui é importante. Olha só, quando a gente falou da suspensão, lembra da suspensão do direito de dirigir?
Isso aqui é um tema muito bom de prova. Quando eu falo de suspensão, os DETRANs, eles têm competência para aplicar todas as suspensões. Todas as suspensões. Beleza? Todas. Aquela por pontos do artigo 261 e também aquelas que são específicas no código. E eu vou te dar o exemplo de novo. Olha só no código. Artigo 165. Conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada. Infração de natureza gravíssima, penalidade multa e suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Beleza. Nesse caso, o órgão executivo de trânsito tem a competência para suspender? Tem. Agora, outro caso. Eu cometi 40 pontos, ou 30 pontos, ou 20 pontos, com a devida especificidade do determinado tipo de infração de trânsito. Beleza. Cometi isso aqui. O órgão executivo de trânsito do Estado terá também a competência para suspender? Sim. E nesse caso, é só o órgão executivo de trânsito do Estado. Aqui é uma competência específica dela. Aqui é só o órgão executivo de trânsito do Estado. O famoso DETRAN, que vai aplicar essa suspensão por pontos. E as outras, ela também pode. Agora, quando eu falar, por exemplo, de um órgão executivo rodoviário, o órgão executivo rodoviário pode suspender por pontos? Não pode suspender por pontos. Não pode suspender por pontos. É só quando for específico lá do código. Isso aqui eu vou precisar ler com você aqui no nosso parágrafo primeiro. Olha só. Parágrafo 1º do artigo 22. E muita atenção, muita. Olha só. As competências descritas no inciso 2 do caput desse artigo, relativas ao processo de suspensão de condutores, serão exercidas quando o condutor atingir o limite de pontos estabelecidos no inciso 1º lá do artigo 261, que são os pontos. É isso aqui, ó, por pontos. Agora, olha o 2. A infração previr a penalidade de suspensão do direito de dirigir de forma específica e a autuação tiver sido efetuada pelo próprio órgão executivo estadual de trânsito. Olha só, então ela tem competência para suspender das duas formas. Os outros órgãos têm competência para suspender de que forma? Só no inciso 2º, quando a infração da penalidade de suspensão do direito de dirigir de forma específica. Específica. Leva isso para a sua vida, porque isso é muito bom de prova, tá bom? Conto com você? Conto com você. E saiba sempre aqui das competências privativas, tá? Tá lá no parágrafo 2º e eu preciso que você saiba de todas elas, beleza? Todas, 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 todas. Tamo junto? Espero você no nosso próximo encontro para a gente falar um pouquinho mais do nosso último órgão do Sistema Nacional de Trânsito e eu aguardo você.